Uma criança de 9 anos ligou para a polícia ontem à noite pedindo socorro porque estaria sofrendo abusos em uma área rural de Cascavel, ali na região do Contorno Oeste. Agora quem faz contato ao vivo com a gente é o Ismael Elias, que acompanhou todo esse caso e pode fazer um resumo para a gente. Oi, Ismael. Olá, Luiz. Boa tarde. Boa tarde, caro telespectador que assiste mais uma edição do JT1 aqui na tela da TV Tarobá. Ainda ontem, então, esta criança acionou o 190 da Polícia Militar. Segundo essas primeiras informações que foram repassadas para o Copom, ela estava sendo abusada pelo pai do padrasto dela e também pelo seu tio, que seria filho, então, desse pai do padrasto. Importante ressaltar que o padrasto não estava em casa, ele estava trabalhando, assim também como estava a mãe. Nesta manhã, nós conversamos com o tenente responsável pela patrulha rural aqui em Cascavel, do 6º Batalhão da Polícia Militar. Ele comentou como é que foi todo esse atendimento. Segundo ele, logo que a criança percebeu que conseguiria ter acesso ao celular, ela fez essa ligação e informou que a mãe trabalhava na UPA Veneza. E assim os policiais foram até a UPA e conseguiram encontrar a genitora desta garota de 9 anos. Foi aí que eles se deslocaram então até a linha São Martins. Chegando até essa casa, logo a criança então conversou com a mãe, explicou o que estava acontecendo e também explicou para os policiais o que teria acontecido. Em uma revista na casa, os policiais também encontraram 3 espingardas e um revólver, que foi apreendido, além também de algumas munições que foram encaminhadas para a delegacia. Assim, o pai do padrasto, que tem um pouco mais de 60 anos de idade, e o então filho dele, o cadeirante de 28 anos, foram encaminhados para a delegacia e até o fim da manhã de hoje estavam custodiados ali na cadeia pública de Cascavel. Nós vamos acompanhar agora, nesta primeira entrevista, como foi todo esse atendimento feito pela Polícia Militar. Na entrevista, o tenente Natan Pietro Cruz é que relata como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Fomos acionados via Copom, uma criança ligou para nós, relatando que teria sido abusada, sexualmente, e que a mãe dela trabalhava numa UPA. Então a equipe policial da Rural deslocou nessa UPA, porque se tratava de região rural onde essa criança estava. Pegou a mãe e foi até a linha São Martins. Aí lá no local foi constatado a criança que veio chorando nos braços da mãe, pela equipe. E daí para os moradores que estavam lá na residência, que é onde o padrasto dessa criança reside, o noivo da mulher, que tem a filha de 9 anos. E lá no local foi perguntado para quem estava lá se teria algo de ilícito na residência. Eles falaram que não teria, mas teria armas com registro. E foi verificado que esse registro estava anterior, não estava antigo, então já tinha vencido. E foi recolhido todo esse armamento, que estava também em nome dos abusadores, que não é o padrasto da criança que estava trabalhando. E lá foi constatado que um senhor mais de idade, que seria o pai desse padrasto, e o cunhado da mulher ali, que seria o tio da criança. Tinha ocorrido naquela data, ela teve coragem de falar e teria ocorrido outras vezes. Ela não sabe precisar quando, se logo faz pouco tempo está ocorrendo ou se havia mais tempo. Então, diante disso, foi encaminhar todo mundo para a delegacia para esclarecimentos. Foi narrado tudo isso no boletim de ocorrência, foi apresentado à autoridade policial, a delegacia, foi chamado o conselho tutelar e também foi solicitado o exame de corpo de delito, que daí ficou no aguardo e até o momento lá, durante o flagrante da equipe, não tinha sido realizado. Horas mais tarde, depois desse registro feito pela Polícia Militar na delegacia da Polícia Civil em Cascavel, a garotinha e a mãe foram então no Instituto Médico Legal e lá, antes do fim da noite, antes da meia-noite, realizaram o exame de corpo de delito. Esse exame deve ser anexado no depoimento que foi feito tanto por parte da mãe e da garota para o delegado de plantão, quanto para os então investigados pelo crime. Então agora segue a investigação por parte da Polícia Civil. E foi justamente no fim da manhã de hoje que o delegado adjunto da 15ª Subdivisão Policial, delegado-chefe adjunto, o Fernando Zamoner, conversou em uma entrevista coletiva para a imprensa, explicando qual é o procedimento agora que é feito pela Polícia Civil. Vamos acompanhar então agora a entrevista do delegado Fernando Zamoner.
Como primeira medida, o plantão recebeu essa ocorrência, o delegado plantonista se inteirou dos fatos e passou a ouvir todas as partes envolvidas, o que se tinha de informação, conversar com a diretora, ouvir os policiais que atenderam a ocorrência e fizeram a apresentação. E aí, naquela situação ali, entendeu o nosso delegado plantão que tanto havia a situação flagrancial, ou seja, os supostos fatos seriam ocorridos na data de ontem, né? Assim como havia indicativos suficientes para levar uma lavratura na prisão em flagrante em relação aos supostos autores. Assim foi feito, eles foram detidos em flagrante, ambos os conduzidos, eles se encontram reclusos agora na cadeia pública aqui de Cascavel, onde aguardam a disposição da Justiça acerca da quantidade da apuração dos fatos e a manutenção da prisão e tudo mais. Esse procedimento, como você sabe, ele não tramita aqui para a 15ª, ele vai para a delegacia especializada para apurar crimes cometidos contra criança e adolescente, que é o NUCRIA aqui de Cascavel, onde tem um atendimento especial e prioritário para isso, né? Então, assim, a gente não tem nem podemos passar detalhes especificamente em relação à investigação por duas questões. Uma que ela tramita no NUCRIA, né? E outra que, nesse caso, a lei prevê de forma bem expressa e clara que o procedimento em si tem que tramitar em segredo de justiça. Mas todas as medidas de apuração estão sendo adotadas, o atendimento foi feito em caráter imediato, né? É um procedimento que tramita com prioridade absoluta e todas as provas possíveis serem levantadas nesse tipo de caso para o devido esclarecimento dos fatos vão ser feitos. Por se tratar de criança, ou seja, uma menor, quem investiga o caso, como você já conseguiu acompanhar, cara, o telespectador, é o NUCRIA, por se tratar de um menor e até por isso entra em segredo de justiça. Agora, quanto aos investigados, os supostos abusadores, eles seguem na cadeia pública de Cascavel. Devem ser transferidos para a cadeia pública de Toledo, ainda agora no período da tarde de hoje, e as investigações têm um prazo inicial de 30 dias. Caso a autoridade policial entenda que é necessário um pouco mais de tempo para a apuração dos fatos e aí então deve ser pedido ao Ministério Público um pouco mais de prazo para as investigações. Mas as investigações já começaram desde que foi aberto este boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar da 15ª Subdivisão Policial. Luiz, Dani. Obrigado pelas informações ao vivo, Ismael Elias. Claro, toda a investigação precisa ser feita com muito cuidado e ainda mais quando envolve um crime como esse, supostamente contra uma criança.